Boa noite, povo de Deus. Quanto tempo que eu não faço uma livezinha, né? Tô devendo vários vídeos pra vocês. Preciso terminar Orígenes, preciso começar novos, né? Pais da igreja, trazer pro canal, mas vai dar tudo certo. Depois desse último grupo de estudo, eu vou normalizar a vida do canal, né? Então, boa noite todo mundo que tá chegando. A paz de Cristo. Que alegria receber vocês aqui, né? Pra gente falar de uma coisa tão boa como é falar de patrística, falar de história da igreja, falar de igreja primitiva, falar de pais da igreja. Porque quando a gente fala da história da igreja, a gente tá falando de Jesus, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando a gente fala da igreja, a gente está falando do corpo de Cristo e de quem é o corpo de Cristo, né? Então, falar da igreja é falar de Cristo, né? Então, não tem como a gente separar Jesus e a igreja, né? É como o casamento, né? Os dois são uma só carne. Então, a igreja é a noiva que tá ali esperando a noite de núpcias, né? Com o seu noivo. Então, os dois são uma só carne. Então, muita gente às vezes fala assim pra mim: ah, Priscila, você fica falando de igreja, mas tem que falar de Deus. E eu pergunto, tem diferença? Né? Não tem diferença. Falar da igreja ou falar de Deus, a gente está falando da mesma coisa. E essa noite, né, eu estou vindo aqui para falar com vocês sobre o nosso novo grupo de estudos, né, do Descobrindo a Igreja Católica, que vai ter como tema a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Quem já me segue há mais tempo sabe que nós já tivemos 2 grupos de estudo de história eclesiástica. Esse é o terceiro. E para quem chegou aqui agora, boa noite, seja bem-vindo. Meu nome é Priscila, tenho 41 anos, fui protestante por 35 anos e me converti há 6 anos à fé católica depois de mergulhar em um processo de busca pela verdade, onde eu descobri a história da igreja primitiva. Sim, gente, né? Os documentos que os primeiros cristãos produziram estão à nossa disposição. É possível acessá-los, eles estão disponíveis, graças a Deus, e é muito fácil hoje em dia a gente fazer esse mergulho na origem da nossa fé. Então eu comecei um processo de busca pela verdade quando eu estava com 35 anos de idade, onde eu queria saber a origem da minha fé, né? A origem das minhas ideias, por que eu era batista, né? Por que eu cria como cria. E foi aí que eu vim parar na patrística, e da patrística eu vim parar na Santa Igreja Católica, né? Depois desse processo de busca pela verdade. Então, se você também está vivendo esse processo de busca pela verdade, principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem acesso a muita informação, onde a gente está ouvindo aí, né, protestantes, católicos, pessoas de diversas religiões defendendo as suas verdades, a gente se questiona, né? Mas se cada um defende uma verdade, então qual é a verdade? Será que a verdade é mesmo relativa? Será que a verdade ela realmente varia de pessoa para pessoa? Será que não existe uma verdade única e absoluta? E a resposta é: isso não é verdade, né? A verdade ela é única, a verdade é una, a verdade é uma pessoa que deixou ensinamentos, deixou uma doutrina específica, né? E a gente precisa buscar esta verdade, né? Que verdade foi essa que esta pessoa, que é Jesus Cristo, deixou para os seus seguidores, né? Então essa verdade está disponível, é possível acessar essa verdade, né? Foi esse o meu processo de busca, né? Descobrir onde está a verdade. E eu acredito que muitas pessoas que passam por esse canal passam porque estão passando por esse processo de busca pela verdade. E qual foi o meu caminho? Gente, era pra eu ter pegado o livro. Esqueci de pegar o livro, né? O meu caminho foi estudar a história da igreja, foi tentar descobrir como os primeiros cristãos criam, né? Então, como que foi que os apóstolos evangelizaram?
né? Depois que Jesus subiu para o céu, o que aconteceu? Como é que os apóstolos evangelizaram? Como é que os apóstolos fundaram igrejas? Como é que eram os cultos dos primeiros cristãos? Né? Como é que eles criam? Será que eles acreditavam na intercessão dos santos, na relíquia dos santos, na imortalidade da alma? Quando você morre, você fica morto, dormindo, esperando Jesus voltar? Ou você vai para o céu? Será que é Santa Ceia simbólica? Será que é corpo e sangue de Jesus mesmo, né? Será que batismo de criança tá certo? Será que só batiza adulto? Será que existe predestinação? Será que é só livre-arbítrio? Sei lá, entendeu? Tipo assim, todas essas divergências teológicas que a gente encontra aí nas mais diversas igrejas. Eu queria resposta para essas coisas. Eu queria falar assim, não tem como tá todo mundo certo. Eu era batista, né? Então eu achava que a Santa Ceia era só um símbolo, que o batismo de crianças era inválido, né? E não acreditava na intercessão dos santos. Mas existem outras religiões, né? Tem outras religiões não, mas outras igrejas criam de forma diferente de mim. Então nós tínhamos igrejas que batizavam crianças, que acreditavam que apaga o pecado original. Tínhamos igrejas que acreditam na presença espiritual de Jesus. Tinha igrejas que não consideram nada. Então assim, quem tá com a verdade? Né? Então essa era a minha grande questão, né? A verdade não pode ser contraditória. E aí como foi que eu fiz esse processo de busca? Eu encontrei um livro de um cara chamado Eusébio de Cesareia, que escreveu uma obra chamada História Eclesiástica. E essa história eclesiástica foi escrita no século IV, mais ou menos por volta do ano 311. E essa história, ela vai contar os grandes acontecimentos da era cristã, do século I ao século III. Mas, Priscila, quem é Eusébio de Cesareia, né? Gente, Eusébio de Cesareia, ele é considerado o pai da história eclesiástica. Eusébio de Cesareia é o tema do nosso próximo grupo de estudo, certo? Ele nasceu mais ou menos por volta do ano 260, 265, então vocês estão vendo que é bem no início da era cristã, provavelmente na cidade de Cesareia, na Palestina, né? Esse Eusébio, ele era historiador. Então ele foi um homem muito culto, tá? Ele falava de história, de geografia, de apologia, de teologia. E ele foi consagrado bispo da igreja logo ali a paz estabelecida por Constantino. Então quando Constantino ele edita o Edito de Milão, dando liberdade de culto a todas as religiões, ele é consagrado então bispo da igreja em um momento em que a igreja encontrou uma relativa paz, tá? E as pesquisas de Eusébio de Cesareia sobre o que aconteceu nos primeiros anos da era cristã trouxeram luz sobre a igreja dos primeiros séculos, sem as quais bem pouco saberíamos daqueles primeiros tempos do cristianismo. Gente, se a gente não tivesse o História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, a gente provavelmente não saberia basicamente nada dos 3 primeiros séculos da era cristã, de tudo o que aconteceu até o terceiro século. A gente não saberia basicamente nada. Mas Priscila, e aí? Como é que foi que ele fez isso? Ele fez isso da cabeça dele, né? Ele foi ouvindo? Não. Né? O que Eusébio muito inteligentemente fez? Eusébio, quando ele começou a escrever a história eclesiástica, quando ele começou esse projeto, ele investigou as bibliotecas palestinenses, né? Onde Orígenes e o bispo Alexandre haviam recolhido toda a literatura cristã dos tempos antigos. Então, assim, essa biblioteca, gente, tinha os escritos dos cristãos desde lá do tempo do tempo de Jesus, de Flávio Joséfo, Dionísio, primeiríssimos cristãos que foram assim notórios na igreja, né? Santo Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon. E aí, o que ele fez? Ele pegou esses escritos, não só deles, mas de vários outros cristãos em cada período, e ele resgatou essas obras. Então ele transcreveu essas obras nesta obra que ele vai chamar de História Eclesiástica. Então, eram cartas, documentos, registros daquilo que foi observado pelos cristãos, de coisas que aconteceram, milagres, martírios, situações. E aí ele vai registrar nessa História Eclesiástica. E olha, isso foi muito providencial, porque se Eusébio não tivesse feito essa pesquisa na biblioteca, a gente teria perdido todas essas informações, porque logo depois que ele fez esse resgate nas bibliotecas,
a biblioteca palestinense da Palestina pegou fogo e nós perdemos todos esses escritos. Inclusive, uma carta que Jesus escreveu que não está registrada na Bíblia. Então, assim, o que eu acho mais incrível da história eclesiástica é que a história eclesiástica, ela vai contar aquilo que a Bíblia não relatou. Ela não relatou, primeiro, porque aconteceu muito tempo depois, né? A gente tá falando do século II, do século III, né? A gente tá falando de coisas que aconteceram 100 anos depois de Jesus, ou 60 anos, 70 anos, né? 200 anos. Então, a Bíblia, ela tem um objetivo, né? O Novo Testamento e o Velho Testamento foram escritos para revelar o plano de salvação. Então, tudo que a gente tem de histórico na Bíblia está dentro do contexto da revelação do plano de salvação. Então, a Bíblia, ela tem um contexto, né? O contexto é revelar o plano divino de redenção. Então, muitas coisas que aconteceram naquele período, que estavam fora desse contexto, tipo, foram coisas históricas, não foram revelações divinas, não estão registradas na Bíblia, estão registradas pelos primeiros cristãos. Então, como é que os cristãos organizaram o culto? Como é que os apóstolos pregaram? Como é que os apóstolos organizaram as igrejas? Né? Como é que os apóstolos ensinaram? Porque não existia Bíblia, não existia Novo Testamento, né? Naquele período lá, logo nos 300 primeiros anos, não existia Bíblia, não existia Novo Testamento. Então, como foi a tradição oral, aquilo que os apóstolos ensinaram oralmente? Como que a igreja cria? Como que ela entendia os ensinamentos de Cristo que foram passados pelos apóstolos? Então, tudo isso está registrado na patrística. E, especificamente, a parte histórica está registrada na história eclesiástica. Então, são histórias que não estão relatadas na Bíblia, até porque não caberia tudo na Bíblia, né, gente? Quando eu li a Carta de Jesus, que é uma parte, assim, que é muito tocante na história eclesiástica, me veio à mente, né, aquela passagem de Apocalipse que o apóstolo João escreve, né? Se tudo que Jesus fez fosse escrito, não caberiam livros na face da terra. Ou seja, às vezes a gente tem um pensamento muito assim de pegar Jesus e botar na caixinha, né? A gente tem lá os evangelhos e a gente acha que tudo que Jesus fez é o que está nos evangelhos. E a gente se esquece de que muitas das coisas que Jesus fez não foram registradas nos evangelhos, mas foram registradas de outras formas, por outras pessoas. Então, quando eu li a carta que Jesus escreveu, eu falei assim, cara, eu tô lendo algo que Jesus fez que não tá registrado nos evangelhos, mas que Jesus fez, sabe? Tipo assim, nem tudo tá na Bíblia, de fato. E é extraordinário, porque você vê que o cristianismo é muito maior do que aquele universo que está relatado nos evangelhos. Entenderam, gente? Então, assim, se Eusébio não tiver... E outra coisa, uma outra característica desse livro História Eclesiástica é que Eusébio, ele vai contando as histórias, ele vai dizendo quem fez aquele relato. Então ele diz, olha, Flávio José, um historiador judeu, né? Relata lá o cerco de Jerusalém, foi assim, assim, assado. O cerco de Jerusalém, por exemplo, em 70 depois de Cristo, né? Ele relata com detalhes que não estão na Bíblia, né? Do como que foi o cerco de Jerusalém, né? E relatos de como foi a abominação do templo, porque a gente sabe que o templo de Jerusalém, né, sofreu uma desolação. E como que foi essa desolação, né? Então ele também conta essa história, né? Então ele vai narrando ali o que o apóstolo Tiago fez, o que Pedro fez, como que Pedro evangelizou, para onde Pedro foi, como ele ensinou. Ele vai relatar, inclusive, como surgiu o Novo Testamento, né? Que na sua época nem tava ainda assim aquela coisa toda. Ele vai relatar como que surgiu, como que a igreja começou esse processo de definição das cartas que iam entrar no Novo Testamento, porque até então cada comunidade tinha seu cânon, né? Então, por exemplo, sei lá, você tinha a comunidade de Antioquia que seguia vários livros, várias cartas, e você tinha uma outra comunidade, sei lá em Alexandria, que lia outras cartas diferentes. Por exemplo, você podia ter uma comunidade que lia o Evangelho de Marcos e Pastor de Hermas, por exemplo, que era um livro muito lido pelas comunidades antigas. E uma outra comunidade lia Carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, e Pápias,
que também era lido nas comunidades, depois nem entrou no cânon final do Novo Testamento. Então, ele vai contar como que as igrejas passaram dessa miscelânea de livros que eram lidos nas igrejas para os 27 livros finais. Então, toda a discussão de como que aconteceu, né? Quais foram os livros que eles decidiram que deviam entrar, quais os livros que eles né? A Santa Igreja Católica, que já era católica enquanto instituição, tá? Porque tem muita gente que fala assim, porque a Igreja Católica significa universal, mas nessa época a igreja já era católica enquanto instituição. Gente, a igreja, ela não nasce somente espiritual, ela nasce também institucional, tá? Os apóstolos, né, eles foram nomeando bispos em cada região que eles iam evangelizando. Então a igreja, ela já nasceu estruturada hierarquicamente. Então nós temos uma instituição espiritual, mas também uma instituição física, uma instituição humana, porque foi assim que Cristo quis que a sua igreja fosse estabelecida, né, das duas formas. Então, você vai ver lá em Eusébio, né, ele descrever como que surgiu o Novo Testamento, como que foram as discussões. Então, assim, história da Bíblia, né? Eu, por exemplo, quando eu era batista, eu não sabia, eu tinha a Bíblia, mas eu nunca tinha parado para refletir. Como que surgiu o Novo Testamento? Como é que aqueles livros que estão lá foram parar lá? Como que eu sei que os autores que escreveram aqueles livros são de fato quem eles dizem ser? Por exemplo, como é que eu sei que o Apocalipse foi de fato escrito pelo apóstolo João? Só porque está assinado? Que nem está assinado, né? Como que eu sei que a carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo mesmo? Que não é uma falsificação, que não foi uma invenção? Como que eu sei que o Evangelho de Lucas foi escrito de fato por Lucas? E em que contexto foi escrito? Como que foi escrito? Essas coisas a gente não sabe. Se a gente só tem a Bíblia, a gente não tem essas informações, porque a Bíblia não conta, né? O Novo Testamento não diz lá no Novo Testamento como é que ele foi reunido ali aquelas cartas. Isso não está escrito na Bíblia, não tem como, né? A Bíblia, o Novo Testamento é fruto do trabalho de uma instituição que é a Igreja Católica. Então essas coisinhas eu só fui perceber e eu só fui compreender quando eu estudei a história eclesiástica, né? E eu sempre falo para todo mundo que quer começar a ler patrística, a conhecer a origem da nossa fé, eu sempre falo para começar pela história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Por quê? Porque a gente vai ter uma visão geral do contexto dos 3 primeiros séculos. O que estava acontecendo, o que estava acontecendo no Império Romano, quais eram as heresias que estavam surgindo, quais eram os cismas, né? Quem foram os grandes personagens, as grandes pessoas que viveram naquele período. Então você vai ter uma introdução a Irineu de Lyon, você vai ter uma introdução a Justino de Roma, você vai ter uma introdução a Policarpo, você vai ter uma introdução a Clemente de Alexandre, Clemente Romano, você vai ter uma introdução a Santo Inácio de Antioquia, então você vai ter uma introdução a Pastor de Hermas, a Pápias, que foram figuras centrais no desenvolvimento da doutrina cristã e na história do cristianismo, que são pessoas que você vai ler depois as obras específicas delas. Então, por exemplo, ele vai citar Irineu de Lyon vários textos, vai falar quem era Irineu de Lyon. E nós temos a obra Contra as Heresias de Irineu de Lyon. Ele vai falar sobre Clemente Romano, né, que foi papa da Igreja de Roma, né, que escreveu uma carta para resolver um conflito que estava tendo lá na igreja de Coríntios, se eu não me engano, né? E aí você tem uma carta na patrística que foi escrita por Clemente de Roma. Essa carta era lida nas comunidades no mesmo pé das cartas do apóstolo Paulo. Então, assim, gente, essas informações não tem na Bíblia. E essas informações são fundamentais para a gente compreender a origem da nossa fé. Inclusive para a gente compreender a própria Bíblia. Para a gente compreender primeiro o contexto em que a Bíblia foi escrita, por que ela foi escrita, e também compreender os ensinamentos que estão lá, né? Vou dar só um exemplo para vocês. Enquanto batista, eu cria que a Santa Ceia era simbólica, né? Então, assim, não é carne de verdade, não é corpo de verdade de Cristo, não é sangue de verdade, é só uma representação. Porque na minha comunidade batista, né, a interpretação que a igreja batista dá para, por exemplo, o Evangelho de João 6, onde Jesus fala: este é o meu sangue, este é o cálice do meu sangue, este pão é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Eles entendem tradicionalmente
que Jesus estava sendo não literal, que ele estava sendo alegórico, que ele estava assim, dizendo assim, olha, é uma representação. Agora, os batistas falam isso. Os católicos falam que não, que é literal, que Jesus estava sendo literal. Então, o meu corpo é corpo mesmo. O vinho, o cálice do meu sangue é sangue mesmo. Então, assim, se os batistas falam que não é e os católicos falam que é, alguém tem que estar errado. Ou os dois estão errados, ou um dos dois está errado. Então, eu queria essas respostas. Eu falava, quem está com a razão? E em história eclesiástica, eu encontrei essa resposta, né? E eu encontrei essa resposta não apenas do ponto de vista teológico, porque o foco de Eusébio não é teologia, mas ele explica, né? Mas também do ponto de vista histórico. Como que os primeiros cristãos criam? Entenderam? Os primeiros cristãos criam que era um símbolo ou eles criam que era corpo e sangue de Cristo? Isso está descrito em Eusébio de Cesareia. Gente, se você tem dúvidas sobre a Eucaristia, leia Eusébio de Cesareia. Você não precisa nem ler Irineu de Lyon, Justino de Roma, não precisa. Leia Eusébio de Cesareia. Você vai descobrir que os cristãos foram martirizados por causa da Eucaristia. Porque eles eram acusados de necrofagia, que é comer e beber o sangue de mortos. Por quê? Por causa da Eucaristia. Vocês vão ver lá passagens, né, em que Eusébio vai citar, né, os pais da igreja falando, explicando, não, quando Jesus disse, é de fato o corpo e sangue, e é assim que nós cremos. Então, quer dizer, foram respostas que eu encontrei que não tem como desmentir. Falar assim, não, por mais que a igreja batista creia que é um símbolo, essa não é a fé dos cristãos, dos primeiros cristãos. Eles morreram por amor à Eucaristia. Eles morreram porque eles creram que era corpo e sangue. Então, é esse tipo de resposta que você vai encontrar lendo a história eclesiástica. Então, você vai encontrar a correta interpretação de diversas passagens das Sagradas Escrituras. Passagens que as interpretações são as mais diversas possíveis no meio protestante, cada um entende de um jeito. E você vai ver lá em Eusébio de Cesareia, que escreveu no ano 311, como que os cristãos interpretaram aquelas passagens. Aí você vai se perguntar, quem é que está certo? Os primeiros cristãos que aprenderam diretamente dos apóstolos ou os protestantes que é só a escritura, que pega a Bíblia lá, que já veio prontinha, lê, entende como quer, sem compreender o contexto, sem compreender, enfim, sem compreender o que estava acontecendo na época, que estão mais distantes dos apóstolos, quem está mais próximo dos apóstolos? É quem está mais próximo da verdade ou a gente que está aqui 2000 anos depois? São perguntas muito simples que a gente vai se fazer, né? Então, gente, o livro História Eclesiástica, ela acompanha as etapas da igreja desde o nascimento de Cristo até a vitória de Constantino no ano 312 e 324. Então, você vai pegar aí 324 anos de história da igreja primitiva. Olha que extraordinário, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, relatos de como que Pilatos morreu, né? Vamos falar do império de Calígula, que ele chama de Imperador Caio. A gente vai falar sobre a morte do apóstolo Tiago, né? Vamos falar sobre Nero, do Imperador Nero, como que ele martirizou os cristãos. Vamos falar do apóstolo Pedro em Roma, que era outra coisa que eu não acreditava quando eu era batista, né? Eu nem gostava de protestante, porque protestante tem tanto tipo, né? Mas quando eu era batista, minha comunidade batista não crê que Pedro esteve em Roma, né? Acreditava que Pedro foi para Babilônia, literalmente. Então aqui você vai ver, Pedro esteve ou não esteve em Roma, né? Você vai ver, Pedro fundou ou não fundou a igreja em Roma, né? Paulo, já que Paulo estava, certo? Paulo também estava lá em Roma, Paulo ajudou a fundar a igreja. Gente, vocês vão ver sobre sucessão apostólica. Então, os apóstolos deixaram sucessores ou não? Será que o cessacionismo, que é uma doutrina, por exemplo, batista, realmente é uma verdade histórica? Ou seja, o cessacionismo, ele ensina o quê? Ele ensina que as promessas que Deus fez para os apóstolos morreram com os apóstolos. Que os apóstolos não deixaram sucessores. Mas, historicamente, isso é verdade? A gente tem aqui os relatos históricos que a gente vai ver em Eusébio, mas
Vários outros livros dos pais da igreja fazem esse relato. Se o cessacionismo é ou não é se é ou não uma verdade. Eu encontrei aqui que é uma grande mentira e qualquer pessoa que leia, meus alunos, vocês também vão poder ler com os olhos de vocês, também vão ver se é uma verdade ou uma mentira, né? Então ele vai falar sobre, como eu falei, né, a história do Novo Testamento. Ele vai falar sobre os martírios, né, então os grandes mártires. Gente, ele vai falar sobre a intercessão dos santos. E não é teologia que você pode discordar, não. É fato histórico. Ele vai contar a história de mártires que depois teve intercessão no céu. Ele vai falar sobre as relíquias dos santos. Será que os cristãos tinham o hábito de guardar o corpo dos santos e venerar? Será? Ou será que isso foi uma invenção tardia da Igreja Católica? É fácil a gente descobrir essas coisas. Está registrado, né? Ele vai falar das relíquias, vai falar dos milagres que aconteceram por meio dessas relíquias. Ele vai falar, deixa eu ver mais aqui, do batismo. Ele vai falar, gente, como era a liturgia dos cultos dos primeiros cristãos. Os cultos dos primeiros cristãos são mais parecidos com a missa católica, como ela é hoje, ou com o culto protestante? Tem relatos da missa, como é que era feito? E vocês vão poder tirar essa dúvida. Será que era como é na igreja protestante? Ou será que é como é na missa? Dá para vocês tirarem essa dúvida porque ele faz o relato, tá? Ele vai falar sobre celibato, tá? Será que os padres, os sacerdotes sempre puderam se casar e aí a igreja foi que tardiamente inventou o celibato sacerdotal para preservar a riqueza da igreja? Foi assim que eu aprendi, tá? Será que isso é verdade? A gente também vai conseguir ver isso lá na história eclesiástica, né? Ele vai falar da confissão, sabe? Ele vai falar da Eucaristia. Então, assim, gente, todas as perguntas básicas que a gente se faz sobre a origem da nossa fé estão respondidas nesse livro, né? Então, é por isso que eu estou trazendo a terceira edição do História Eclesiástica para vocês, né? Pra gente poder estudar juntos. Por quê? Porque ler em conjunto é muito melhor do que ler separadamente, né? Individualmente. E assim, como que vai funcionar o GE? Eu vou responder as perguntas que vocês fizeram aqui, mas eu vou primeiro explicar como é o GE e no final eu respondo as perguntas, tá bom? Então, como que funciona o grupo de estudo? Por que eu devo ler a História Eclesiástica no grupo de estudo, né? Por quê? Primeiro, nós vamos ter grupo de WhatsApp, né? Todo mundo aqui já sabe. Então, a gente vai ter um grupo de WhatsApp. Todo mundo que se inscrever vai entrar no grupo de WhatsApp. E a gente vai ter ali todos os dias, de segunda a sábado, um momento de interação, onde a gente vai poder compartilhar tudo que a gente leu, as nossas dúvidas, o que a gente aprendeu, as nossas reflexões, o momento que a gente está vivendo. Então, é um momento ali em que a gente vira uma família mesmo. Todos os dias a gente está ali, né, no bate-papo, contemplando aquilo que está sendo lido, né, discutindo, tirando dúvidas. Então, assim, todo mundo está ali vivendo o mesmo processo. Segundo, nós teremos aulas semanais. Então, uma vez por semana, eu abro uma sala de reunião no Google Meet e a gente faz um aulão, onde a gente faz o resumo de tudo que a gente viu na semana anterior. Então, geralmente, eu trago informações a mais, né? A gente faz um aprofundamento nos pontos mais importantes da leitura. Então, a gente faz um aprofundamento histórico, um aprofundamento teológico, um aprofundamento filosófico, né? Então, a gente faz esse debate, eu levo slides. Então, esse é um momento muito rico do grupo de estudo. Terceiro, tem apostila com informações complementares. Então, às vezes, a Eusébio vai usar um termo, um filosófico, vai citar uma filosofia, vai citar um personagem. Não está bem explicado no livro, porque não era o objetivo. Então, na apostila, eu coloco as informações complementares, tá? Exatamente para que não fiquem muitas dúvidas, para que vocês consigam compreender melhor o texto, né? E a gente tem também... Mas que a gente apostila, grupo de WhatsApp, aulas semanais, né? A minha mentoria, que vou estar ali com vocês, orientando, né? Explicando, tirando dúvidas. E outra coisa, as aulas semanais, elas ficam gravadas. Então, elas são feitas ao vivo. Mas quem não puder assistir a aula no dia, a aula fica gravada e eu disponibilizo o link para que vocês acessem e assistam depois. E a gente tem também o cronograma de leitura, que é ali que eu considero o grande incentivador, né? Porque no cronograma de leitura, vocês vão ter as páginas, né? A quantidade de páginas que devem ser lidas no dia a dia. Então, todo mundo vai estar lendo no mesmo ritmo.
né? Então eu faço esse cronograma, que é para você organizar a sua leitura, para você se manter motivado, né? Você tem um objetivo. A gente tem as apostilas complementares, que você tá lendo e tá vendo a apostila para você ver alguma coisa que você não entendeu, tá na apostila. A gente tem as aulas semanais, onde a gente faz esse aprofundamento com informações, né, teológicas, filosóficas, dos pontos principais. E a gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente realmente ali é uma família, né, durante as 5 a 6 semanas que a gente passa junto, estudando aquele livro, onde a gente vai compartilhar, fazer novas amizades, né? Então, é um momento muito legal do grupo. Então, é muito legal você fazer, principalmente para quem não leu nada ainda de patrística, não está acostumado, né, com vocabulário, com ler esse tipo de livro, ajuda muito. Eu tenho tido assim muitos feedbacks positivos. Então, eu estou te convidando, né, para vir fazer esse mergulho na história da fé dos primeiros cristãos, né? E você tirar suas dúvidas, você conhecer a origem da sua fé. Agora, assim, as inscrições, gente, estão disponíveis no perfil do Instagram, lá na minha bio. Vai ficar disponível o link todos os dias nos stories, tá? E no YouTube vai ficar disponível aqui na descrição do texto do vídeo. Eu vou deixar também o link disponível. Se você tá vendo pelo YouTube, você vai poder acessar, tá bom? Deixa eu responder as perguntas aqui. A Renata perguntou: você acha que o cumprimento da igreja evangélica é diferente da católica? Na Assembleia de Deus é a paz do Senhor. Eu posso usar também ou não? Não vejo diferença. Não, gente, aí é cumprimento. Você cumprimenta como você quiser. Tem gente que faz paz do Senhor, tem gente que fala Salve Maria, tem gente que não fala nada. Eu geralmente não falo nada, eu falo a paz do Senhor. Eu nem tenho o hábito de falar Salve Maria, por exemplo, né? Então isso é de cada um. Você não precisa se preocupar com isso não, tá, Renata? Fala como você quiser. Mariana, saudades de você. Estava na oração, na oração quinta-feira, nas Vitórias. Ah, você estava lá no grupo? Ai, seja bem-vinda. Gente, quinta-feira eu fui contar o meu testemunho lá no grupo de oração São Miguel Arcanjo. Foi uma bênção, assim. Que experiência maravilhosa, né? Conduzir o momento de adoração. Ó, que chique, nunca tinha feito, tá? Mariana, não conta pra ninguém não, mas eu nunca tinha conduzido um momento de adoração. Muito obrigada, seja bem-vinda, tá bom? Natália, estou lendo Eusébio de Cesareia e quero participar do próximo grupo. Seja bem-vinda, tá? O que mais me chamou a atenção foi quando você disse em um podcast, deve ser, né? Se não me engano, a igreja católica é igual em qualquer lugar do mundo, a liturgia e tudo mais. A igreja evangélica, cada um tem sua regra. Sim, né? As igrejas evangélicas, cada denominação tem suas próprias tradições, sua própria liturgia, né? Então, são igrejas independentes. Na igreja católica, não. A igreja católica, ela é de fato universal. Ela é una em qualquer lugar onde você for, né? Então, vai ser a mesma liturgia, vai ser a mesma leitura, vai ser a mesma forma de fazer a missa. Isso é fato. Deixa eu ver alguma coisa aqui, mais alguém. Gostaria de fazer o curso da História Eclesiástica. Como eu faço? Então, Júnior, você pode acessar o link para a ficha de inscrição, tá na bio do meu perfil e nos meus stories também, tá bom? Depois que eu terminar aqui, eu vou colocar lá de novo. Fábio, já me inscrevi, seja bem-vinda. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Já participei do grupo de estudos de Eusébio com a Priscila e recomendo. Jonatas, verdade, Jonatas já fez. Obrigada, Jonas. Anderson, eu comprei este livro e, de fato, galera, é extraordinário. Eusébio fala também dos mártires, da morte de alguns dos apóstolos, entre outras coisas. É fantástico, não é? É por isso que eu falo. Gente, eu sou suspeita. Eu gosto que vocês falem. Ele dá a lista dos papas até o tempo dele. É fantástico, galera. Edvilson, boa noite, Priscila. Cheguei agora. Perdi muita coisa, não. Eu falei de Eusébio, né? Ah, e a Maiana perguntou, Eusébio de Cesareia era ariano? Sim, Maiana, Eusébio de Cesareia era ariano. O arianismo era uma heresia muito comum naquele período, né, no ano 300 e pouco. E, na verdade, o arianismo praticamente estava dominando a igreja. Então, ele era um bispo da igreja ariano, tá? Mas isso não tem relação com a obra, tá? A obra é histórica, então ele faz um levantamento do que os primeiros cristãos escreveram. Não é um livro de defesa da doutrina ariana, não, tá bom? Mas sim, ele era ariano. Maiana, faça o curso. Priscila explica tudo isso, explico mesmo. Júnior, essas foram sempre minhas dúvidas. Quem é que está com a verdade, os católicos ou evangélicos? Exato, a minha também, meu querido. Principalmente depois que eu casei com um católico, né? Anderson, a igreja católica é a verdadeira e única, irmão.
No livro de Eusébio, se você ler, vai ficar maravilhado com a história de relatos. É incrível, é isso mesmo. Bom, gente, tem mais alguma... Pri, fala que tem repetente no grupo. Gente, né? Ó, tem gente que já fez Eusébio de Cesareia e vai fazer de novo. Legal, são os apegados. Eu chamo quem vai fazer Eusébio de eusebiano, tá? Nós viramos eusebianos durante essas 5 semanas, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu não vou adentrar no livro, porque senão essa live ia ficar muito grande. Mas o que eu queria fazer aqui era explicar pra vocês quem é Eusébio, o que é que vocês vão encontrar no livro da História Eclesiástica e como que o grupo funciona. Então, as inscrições estão abertas até sábado. Na segunda-feira, a gente vai começar o nosso grupo, tá bom? Então, no sábado, devo fechar as inscrições meio-dia, à tarde eu devo começar a montar o grupo, né? E aí, na segunda-feira, a gente vai ter uma primeira reunião pelo Google Meet, pra gente se conhecer e tal. E na terça-feira, a gente começa a leitura de História Eclesiástica. Eu estou muito empolgada, porque assim, já tem um tempo que eu li História Eclesiástica, né? E aí, eu vou reler agora junto com o grupo. E hoje, eu tenho mais experiência em patrística, porque eu já li muitos mais livros. Então eu tava até folheando para poder ver algumas coisas que eu quero fazer pro grupo. E eu tava assim, meu olhar já mudou completamente sobre o livro, né? Detalhes que ele fala que antes tinha passado despercebido, que agora eu já li em Outros Pais da Igreja, eu já tô atenta. Então assim, por isso que muita gente também decidiu refazer Eusébio de Cesareia, né? Então eu tô muito empolgada para fazer. Primeiro porque Eusébio realmente é um livro apaixonante, né? Tem assim, histórias fantásticas que enriquecem muito a nossa fé. Então eu tô muito empolgada, né? E eu espero que vocês se empolguem junto comigo. Então façam, gente, acessem o link de inscrição, se inscrevam, aproveitem que é início de mês e vamos juntos aí fazer esse mergulho. Priscila, preciso comprar o livro para começar o curso? Não precisa, gente, comprar o livro não, tá bom? Podem ficar tranquilos que vocês vão receber o livro em PDF, certo? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Acho que não. Ah, tá. Esse provavelmente é o último grupo deste ano, tá, gente? Porque nós vamos começar o Eusébio, vamos terminar em outubro, né? No início de outubro. E eu quero fazer em outubro Masterclass lá do Apóstolo Tiago, na Península Ibérica, né? Vai ser um Masterclass, então vai ser 1 ou 2 aulas, eu ainda tô organizando isso. E depois, novembro, dezembro e janeiro, ninguém vai ficar estudando, né? Tá todo mundo aí fim de ano já, se organizando. Então, provavelmente, esse é o último GE do ano. Então, se você quer fazer um GE, você corre pra fazer esse, porque depois desse só ano que vem, tá bom? E é isso, gente. Eu volto, tá? Eu quero terminar a live de Orígenes pra gente poder continuar nosso estudo de Orígenes, né, lá no YouTube. Mas os grupos de estudo sempre tomam muito meu tempo. Eu acabo ficando muito dedicada. Porque é um trabalho de evangelização, assim, que é mais profundo, é mais íntimo, né? Então eu acabo ficando. Mas quando os grupos acabarem, eu vou ficar com mais tempo, eu vou voltar aí as lives, né, com força total, tá bom? Gente, muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui e espero vocês no grupo de estudo História Eclesiástica Eusébio de Cesareia. Até a próxima.